O princípio da anterioridade tributária se aplica a situações em que ocorre uma redução ou supressão de um incentivo fiscal que acarreta um aumento indireto do imposto. O Supremo Tribunal Federal tratou recentemente dessa matéria e nós vamos falar sobre isso no podcast de fundo dessa semana. O Supremo Tribunal Federal adotou um entendimento de que as supressões ou as reduções de benefícios fiscais que causem um agravamento das obrigações tributárias dos contribuintes, como, por exemplo, o fim de uma alíquota reduzida para determinado setor da sociedade que recebia, por exemplo, um incentivo do fisco para não pagar o preço cheio da alíquota do imposto que os demais contribuintes pagavam, implica em uma majoração, um aumento indireto da tributação. E, por conta desse entendimento, deve-se observar o princípio da anterioridade tributária, seja a anterioridade anual, seja a anterioridade nonagesimal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, toda vez que se revogue, que se altere, que se modifique um regime de tributação, e essa alteração, essa revogação, essa redução desse regime de tributação implica num agravamento das obrigações do contribuinte junto ao fisco, a configuração de um aumento indireto do tributo. E, consequentemente, o princípio da segurança jurídica exige que sejam observados o princípio da anterioridade anual, ou seja, esse tributo agravado, que já era cobrado, mas cobrado com benefícios que não mais irão ser aplicados ao contribuinte, só possa ter o agravamento desse regime de cobrança no próximo exercício, e não no exercício em que foi feita a supressão do benefício, do incentivo que o contribuinte dispunha. Também é preciso observar o princípio da anterioridade nonagesimal. É preciso que se aguarde 90 dias para que se institua esse regime mais gravoso de cobrança da tributação, que agrava a situação do contribuinte e que configura, de acordo com o Supremo, um aumento indireto do tributo. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se pode, em situações como essa, em que se configura o aumento indireto de tributação, violar a proibição de surpresa do contribuinte. E é justamente os princípios da anterioridade anual, da anterioridade nonagesimal da lei, da legislação tributária, que asseguram que o contribuinte não será pego de surpresa quando ocorre uma situação mais gravosa para a sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária, que é obrigado a cumprir estritamente a legislação criada pelo poder público em matéria de tributação. Portanto, não só o aumento real, efetivo de uma alíquota deve observar os princípios da anterioridade tributária, seja ela anual ou nonagesimal, como regra geral. Os aumentos ou os gravames indiretos para a situação e condição do contribuinte também se sujeitam a ambos os princípios, ou seja, o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção do contribuinte diante do fisco. Eu agradeço a audiência de vocês. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais, um conteúdo sempre atualizado que traz temas importantes para a justiça do Supremo e para os demais tribunais superiores do Brasil. Você que já acompanha o podcast, se você ainda não ativou as notificações do nosso canal no YouTube, faça isso. Na sua plataforma de streaming digital também, a gente publica no Spotify, em outras plataformas, esse conteúdo. E com a notificação ativada, você vai ser comunicado imediatamente assim que o novo podcast for publicado. Isso ainda ajuda que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e estimula cada vez mais que nós continuemos aqui a publicar podcasts de qualidade, com conteúdo preciso e sempre atualizado. Por fim, eu convido a todos a conhecer o EAD Grifon, que é um setor específico da Grifon, com uma série de cursos de capacitação, inclusive cursos em matéria de direito tributário, que é o tema desse podcast, voltado para agentes públicos, agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos e todos aqueles que querem aprender mais sobre gestão pública no Brasil e se inteirar de sistemas jurídicos relevantes. Você pode conhecer os cursos, se matricular, realizar as atividades e, ao final, ser certificado pela Grifon Brasil. Basta acessar um endereço que aparece aí na tela. E nós ficamos por aqui. Voltamos, como de costume, na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá. Tchau, tchau.